E aí, fião, beleza? Eu sempre digo o seguinte, que de forma democrática eu costumo apagar os comentários que não agregam em absolutamente nada no nosso canal. Recebemos 2 comentários hoje, e inclusive foram removidos, né, logicamente, da situação. Não citarei nomes, claro, por uma questão ética. E o primeiro comentário diz o seguinte: foi num vídeo que nós fizemos sobre a região Nordeste, e dizia o seguinte, começa com um elogio, até agradeço, boa iniciativa, a aula, e aí começa: mas você comete um erro, só existem 2 cidades que são metrópoles nacionais. Bom, a primeira situação que você tem aí, é que cidade não é metrópole nacional, filho. A metrópole, ela é uma conurbação, ou seja, uma junção espacial de 2 ou mais municípios, ok? Mas até aí tudo bem. Aí ele coloca, só existem 2 cidades que são metrópoles nacionais, e metrópolis é com E, não é com I. São Paulo e Rio de Janeiro. A grande São Paulo e a grande Rio hoje são consideradas metrópoles globais. Alguns colocam a classificação de classificá-las como metrópoles de primeiro nível, onde são 12 áreas metropolitanas. Aí ele coloca o seguinte: Fortaleza não é metrópole regional, não ensine coisa errada. O problema foi se não ensine coisa errada, porque aí você adentra dentro de uma situação em que o senhor se equivoca. Com quase 4 décadas de aula, o senhor se equivoca. Eu vou explicar o porquê. Desde o ano 2000, com a nova classificação que foi feita pela Unicamp, aí tinha FGV, tinha alguns órgãos do governo, foi criado a nova região, as novas regiões metropolitanas, a nova classificação metropolitana, que deixou de ser a do IBGE, que talvez ele esteja se referindo às 7 metrópoles que tinham, que eram chamadas de metrópoles regionais e 2 nacionais. Então o Brasil tinha só 9 regiões metropolitanas. Hoje são 76 regiões metropolitanas. Fortaleza realmente naquela época pelo IBGE era uma metrópole regional. Mas com a nova classificação que a Unicamp e outras entidades fizeram, e saiu na Folha de São Paulo do ano 2000, aconselho alguém que quiser ler, deixou de ser do IBGE a classificação metropolitana e passou a ser dos governadores estaduais. Já desde 1995 os governadores poderiam eleger a sua cidade como metrópole. Por isso que Paraíba, Alagoas, Santa Catarina tem mais de 10 regiões metropolitanas, cada estado desse. Cada estado desses estados que nós citamos tem mais de 10 regiões metropolitanas. Passou a ser uma questão política, inclusive, a questão metropolitana. Então Fortaleza, a grande Manaus, a grande Belém, a grande Salvador, a grande Curitiba, a grande Belo Horizonte, e também Brasília, que não é área conurbada. Brasília é uma RID, Região de Integração de Desenvolvimento do Entorno, então é diferenciado isso. São metrópoles chamadas de nacionais, São Paulo e Rio de globais, ou se quiserem colocar de primeiro nível, né, todas essas 12 aí regiões metropolitanas. Só o estado de São Paulo, o nosso estado, onde eu moro, nós temos hoje 6 áreas metropolitanas e 3 aglomerados urbanos. Quais são as áreas metropolitanas, professor? Grande São Paulo, Grande Campinas, Grande Sorocaba, Grande Ribeirão Preto, Baixada Santista ou Grande Santos, e a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que é a Grande São José dos Campos. São 6 áreas metropolitanas, 3 aglomerados urbanos, aglomerado urbano de Jundiaí, de Franca e de Piracicaba. Agora, por questões políticas, por o vice-governador ser inclusive lá da região de Rio Preto, na nossa região de Rio Preto poderá transformar-se na 7ª área metropolitana. Eu sempre alertei meus alunos perante essa questão, principalmente na FAMERP, certo? Então nós temos 76, senhor. Não temos. As metrópoles que eram regionais passaram a ser nacionais. Inclusive mudou até a hierarquia urbana: metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional, centro regional nível 1 e nível 2 e centro subregional, só para colocar, para não dizer que eu estou ensinando errado. E a segunda situação, também de uma companheira que nos acompanha, agradecemos inclusive, ela cometeu um pequeno ato falho e eu não coloquei por isso.
Ela colocou naquele vídeo que nós falamos sobre o mapa dos Estados Unidos, erro em 104, longitude é horizontal, medida pela linha do Equador. Não, a longitude é medida pelo meridiano de Greenwich. A latitude, que ela coloca, a latitude é vertical, medida pelo meridiano de Greenwich. Não, a latitude é em relação à linha do Equador. Ok? Então, cuidado. Então, são às vezes comentários que são colocados e nós temos a paciência de lê-los. O primeiro eu tirei por ser muito assintoso, já disse que no nosso canal ele é um acesso democrático à educação e não temos lugares para quesilhas desnecessárias que não agreguem absolutamente nada àquele que procura conhecimento aqui e às vezes não tem acesso a grandes materiais, ok? E melhor, a grandes professores aí que muitas vezes tornam-se proibitivos para muitos companheiros e alunos aí que precisam estar em dia a dia do vestibular. Como eu sempre disse, o nosso canal ele é feito para isso, o acesso democrático à informação. Então cola conosco, tamo junto, já Elvis, e é o seguinte, quando fizerem comentário, por favor pesquisem. E outra coisa, nós não sabemos tudo, mas sejam educados. Da mesma forma que eu não adentro a residência de vocês com falta de educação, sejam educados, porque senão, democraticamente, o seu comentário será retirado. É nós que estamos, e um salve aos meus alunos aí, não é? Do ângulo de Fernandópolis, por ordem alfabética para não causar ciúmes, o ângulo de Fernandópolis, o coque de Fernandópolis, a Copério de Fernandópolis, a Coperjales e a Dinâmica de Votuporanga. Então aquele salve e boa sorte no Enem. É nós que heróis, estamos juntos, já Elvis.